texto sagrado nos diz assim: então, o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, e o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Senhor, nós, ó Pai, que temos provado desta liberdade, queremos experimentar cada vez mais, ó Senhor, do que significa sermos livres em Cristo. Mas sabemos, ó Senhor, que isto só foi possível porque Tu vieste em nossa direção. Tu vieste, Senhor, à nossa procura. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E rogamos que agora Tu venhas mais uma vez, através da instrumentalidade desse Teu servo, falar ao nosso coração por meio da Tua palavra. Instrui-nos, Senhor. Desejamos, ó Senhor, sermos aqui, de alguma maneira, cada um de nós transformado, tocado por aquilo que o Senhor tem para nós por meio desse texto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Êxodo, meus amados, é o texto, o evento mais fundamental da história de Israel. É a partir da certeza de que Deus é o Senhor, Deus de Israel, que os tirou da terra do Egito, que toda a identidade nacional, a identidade teológica do povo de Deus é formada. Nós cremos que Israel no Antigo Testamento e Igreja no Novo Testamento são um só povo, continuidade do outro. Logo, então, eu e você, nós devemos também estar atentos ao Êxodo, porque nós cristãos também somos formados a partir desta mesma mensagem. Essa mensagem de que Deus vem em socorro do seu povo. Pode passar, Vini. Deus vem em socorro do seu povo. Como é que isso acontece? Deus conhece o sofrimento, Deus age no sofrimento, Deus liberta do sofrimento. Deus conhece o sofrimento, Deus age no sofrimento, Deus liberta do sofrimento. Primeiro, à luz desse texto, nós vamos constatar que Deus não está alheio ao sofrimento do povo cativo. Deus conhece do sofrimento, Deus conhece o sofrimento. Pode passar, por favor? Deus conhece o sofrimento. O primeiro ponto que esse texto nos traz é que Deus conhece o sofrimento do seu povo. Deus vê a miséria do seu povo. Deus ouve o seu grito de socorro. Deus conhece dos sofrimentos do seu povo. Veja o verso 7 aí do nosso texto. Deus, meus irmãos, vê a miséria do seu povo. Deus sabe o quanto os egípcios estavam oprimindo os hebreus. Os hebreus eram sujeitos a toda a sorte de injustiça e de opressão. Eles eram obrigados a construir os templos e os palácios dos seus senhores. Eles eram constrangidos a adorar os deuses dos egípcios. Deus está atento tanto ao sofrimento dos hebreus quanto à maldade dos seus feitores. Deus ouve, diz o verso 7, o grito de socorro do seu povo. Para muitos dos escravos israelitas, meus irmãos, nem mesmo um grito havia, certamente. Não é de se duvidar que muitos desses escravos, por conta do sofrimento, já haviam até se esquecido de todas as promessas que Deus havia feito aos patriarcas, promessas de uma terra, promessas de uma descendência que seria como a areia do mar ou como as estrelas do céu, promessas de libertação. É possível que para muitos desses cativos, Deus não era em nada diferente dos outros deuses, nada diferente dos deuses dos egípcios. Deus ouve o gemido de dor de quem nem mesmo sabe se existe um Deus a quem recorrer. Mas Deus também ouve o clamor daqueles que se lembram e daqueles que de coração quebrantado buscam a Ele, mesmo com fraqueza, mesmo com dúvidas, mesmo com medo. Deus conhece do sofrimento do seu povo. Este verbo aqui que você vê no verso 7, traduzido como conhecer, não se refere apenas a um conhecimento distante, a um conhecimento intelectual. É o conhecimento por análise, é o conhecimento por experiência, é um conhecimento próximo de Deus, não é só um conhecimento de alguém que olha dos altos céus.
Deus conhece o sofrimento do seu povo. É algo que é perfeitamente cabível naquilo que a gente sabe no caráter de um Deus que não se coloca acima da história, mas que se insere, que age na história. Nós sabemos que o cativeiro dos hebreus no Egito é tradicionalmente associado à escravidão do homem carnal sob o pecado. A Bíblia declara que o homem nasce em iniquidade e que ele serve ao pecado como um escravo para satisfazer as vontades do pecado, para satisfazer os desejos do pecado. O homem carnal, o homem natural tem em si a convicção de como viver. Ele sabe como viver. Existe uma lei que está impressa na sua mente, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem natural, mesmo o homem sem Deus, o homem carnal, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é justo, ele sabe o que é belo, mas o problema é que ele não age de uma maneira coerente com as suas convicções. Se você é alguém que não está em Cristo Jesus ainda, e pode ser que um de vocês aqui, meus irmãos que têm caminhado com tanto tempo, ainda não estão em Cristo Jesus, ou você que nos assiste também não está em Jesus Cristo, você pode tentar convencer a si mesmo de que é livre, e de que tudo que eu disse até agora nessa mensagem é uma ficção, mas eu peço a você encarecidamente, faça um exame de si mesmo. Faça um exame de si mesmo. Aquilo que você sabe ser certo e a maneira como você vive, a maneira como você age, caminham sempre na mesma direção? Você é sempre coerente entre aquilo que você sabe ser certo e a maneira como você vive? Esse jugo do pecado é um jugo opressivo. Não apenas porque nós não fazemos o que nós queremos, mas pelos efeitos do pecado em toda a experiência humana. Nos relacionamentos marcados pela desconfiança, pelo ódio, na maneira deturpada de pensar do ser humano, nesse vazio existencial profundo, nas feridas mal cuidadas do seu passado, na falta de uma perspectiva para um futuro. Principalmente a rota, o pecado coloca a mim e a você, se você é um homem natural, você é um homem carnal, é um homem que ainda não está em Cristo, a escravidão dos pecados nos coloca em rota de colisão com um inimigo que nós não podemos vencer, chamado Deus. Mas o nosso texto é o texto da esperança. O nosso texto não é o texto do desespero frente à escravidão do pecado. O nosso texto é a afirmação de que existe sim um Deus, e esse Deus vê a miséria dos que estão opressos pelo pecado, que esse Deus ouve os gemidos até mesmo de quem não tem esperança, e que esse Deus não é um Deus que conhece o sofrimento à distância. Deus é aquele que se coloca ao lado dos que sofrem. Antes, porém, de nós seguirmos adiante e nós vermos como Deus se coloca ao lado do seu povo, eu preciso perguntar a você: você é alguém que hoje geme por causa da opressão do pecado? É possível, quando eu pergunto algo dessa natureza, que alguém que me ouve do outro lado aqui do púlpito seja alguém que nunca se imaginou como um cativo? É possível que você nunca tenha se imaginado como um cativo. Nós nutrimos essa falsa ilusão de que nós somos livres, de que nós podemos ser perfeitamente bons, de que nós somos coerentes com as nossas convicções. O pecado é uma ideia detestável, fantasiosa para a maioria das pessoas dos nossos dias, talvez rivalizando apenas com a ideia de inferno e de julgamento. Você precisa ouvir as palavras do Senhor Jesus no 8º capítulo do Evangelho de João, quando ele diz: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado.
se você comete pecado. Você é escravo do pecado. Quer você queira, quer não, este é você aos olhos de Deus, em seu estado natural, um escravo, alguém que está preso à vontade do pecado, cativo do pecado para erguer os templos da cobiça, os templos da vaidade do pecado. É como no cinema. Esta ferramenta maravilhosa que Deus nos deu e que tropeça sempre na meta-história da redenção, ainda que ele tente fugir dela. O cinema, por exemplo, pintou muito bem essa história de escravidão do pecado em um filme como Matrix. O ser humano se pensa como livre, mas na verdade o ser humano é cativo de uma grande ilusão de liberdade. O ser humano não é senão uma pilha para alimentar os sistemas que o oprimem. Mesmo que você não admita a realidade do seu cativeiro, você a pressente. Você pressente a realidade do seu cativeiro na frustração dos seus relacionamentos, na culpa que você experimenta por não agir com coerência, no vazio existencial que não pode ser preenchido por nada que este mundo ofereça. Você sabe que existe alguma coisa de errado. As pessoas buscam as razões desse mundo quebrado em filosofias e ideologias, mas elas são completamente insuficientes. Ouça aquilo que a Bíblia diz: todos nós nascemos escravos. Mesmo nós, os que cremos, meus irmãos, podemos nos reduzir novamente à escravidão por causa das ilusões do pecado. Mesmo sabendo que nós somos livres porque Cristo nos faz livres, mesmo conhecendo o caminho da justiça, nós nos deixamos seduzir. Por isso eu quero perguntar a vocês, meus irmãos de caminhada aqui, em tantos anos de Antioquia, você se vê como um cativo hoje? Você está cativo? Já desperdiçou toda a herança do seu pai e agora está comendo a bolota dos porcos? Seja você alguém que se julga livre e não sabe que é um escravo. Seja você alguém que já sabe o que é a liberdade, mas que uma vez mais você se deixou capturar. Ouça o que o nosso texto tem a dizer. Deus ouve, Deus vê, Deus conhece. O que é que você deve fazer então? Primeiro, reconheça que você é um escravo e que de maneira nenhuma você consegue se libertar por si mesmo. Segundo, clame ao Senhor, porque o Senhor ouve. O Senhor ouve. O terceiro, creia que Ele se coloca ao lado daquele de coração quebrantado, daquele que geme no seu sofrimento. Mas agora, tratemos sobre o que Deus faz em favor do seu povo. E o que é que Deus faz? Deus age no sofrimento. Deus age no sofrimento. Quando as forças de Saruman, agora eu vou atacar de nerd aqui, né? Quando as forças de Saruman cercam o abismo de Helm nas duas torres, parte da trilogia do Senhor dos Anéis, tudo parece estar perdido. Os Rohirrim estão lá na sua fortaleza em menor número, junto com Aragorn, Legolas, Gimli. E do lado de fora você tem milhares de orques que estão atacando sem piedade. Não parece haver esperança, apesar da bravura dos heróis que estão lá dentro. E quando tudo parece estar perdido, eis que surge Gandalf, o branco. Ele aparece por detrás das montanhas como ele havia prometido. E com ele existe uma horda de cavaleiros de Rohan que destroçam as linhas inimigas e salvam o dia de quem não tinha mais condições de se defender. Lembra dessa cena do Senhor dos Anéis? Se você não assistiu o grande filme, se você não leu o livro, melhor ainda. O autor dessa história aqui, J.R.R. Tolkien, conhecia muito bem as histórias da Bíblia, católico fervoroso que era, amigo de C.S. Lewis, talvez o nosso maior herói na literatura cristã contemporânea. Tolkien conhecia muito bem essas histórias de um Salvador que vem em socorro de quem está em desespero para atacar os inimigos com fúria.
É bem provável que Tolkien conhecia também as palavras do Salmo 18, versos 6 a 9, quando o salmista diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador saiu da sua boca, deles saíram brasas ardentes, ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. E o salmo segue, falando do Senhor como um guerreiro terrível, que destroça os adversários do seu povo. É esse mesmo Deus que no verso 8 afirma: por isso, porque eu vi o sofrimento do meu povo, e eu ouvi o seu clamor, por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Aqui nós contemplamos Deus em ação para julgar os inimigos dos cativos. Meus amados, o êxodo não é apenas uma história de libertação, mas o êxodo também é uma história de julgamento. Quando Deus ele estende o seu braço para executar prodígios no Egito, Deus não está apenas libertando Israel, Deus está colocando também o Egito no banco dos réus. A natureza das pragas que o Senhor manda sobre os egípcios, aponta para a humilhação dos deuses do Egito. Se o faraó era tido como uma divindade, e ele era, Deus lança o faraó ao pó, Deus mata a descendência de faraó, Deus destrói os seus exércitos. Deus age para ferir os inimigos do seu povo. Deus age fazendo promessas a Israel de levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, uma terra que é boa na sua qualidade, é terra de abundância, é terra de provisão. Se no Egito eles viviam em miséria, a terra para onde o Senhor iria levá-los é uma terra cheia de provisão, de abundância, de mantimento. Veja o verso 7. Este é o significado de manar leite e mel. E os israelitas constataram a verdade dessa promessa de Deus. Você se lembra? 2 homens para carregar um cacho de uvas. Isso os levou a afirmar lá em Deuteronômio: tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Uma terra ampla na sua extensão. Os limites dessa terra são indicados pelo nome dos povos que habitavam ali, aí no verso 8, terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Os outros povos que o Senhor também iria julgar por causa da sua iniquidade. Esses povos estavam localizados onde hoje estão Israel, Jordânia, Síria, Líbano. Se no Egito havia opressão, essa terra era de liberdade. Era terra de espaço. Deus age para guiar o seu povo até a terra que ele havia prometido a Abraão. E o agir de Deus não iria demorar. Veja o verso 9. E agora, diz o Senhor, agora que os 430 anos passaram, que o Senhor disse que eles iriam permanecer 400 anos lá no Egito, 430 anos. E agora que esses 430 anos passaram, a medida da iniquidade dos povos que habitavam em Canaã se encheu. Agora é a hora que o Senhor falou para esses povos: chega. E agora, eis. Só esse eis já dava um sermão. Porque esse eis é uma interjeição que quer dizer: veja o que eu vou fazer, Moisés. Veja as promessas aos patriarcas em cumprimento. Veja o meu braço estendido, veja a minha ação, aquilo que eu vou fazer, agora que eu ouvi o grito de socorro dos filhos de Israel. O que é que tudo isso quer dizer, meus amados? Deus não se demora para entrar em ação quando o coração de um cativo se eleva a ele. Deus não se demora. O pai corre em direção ao filho que volta para casa arrependido. A compaixão quando o povo rebelde se dobra perante o Senhor na época dos juízes. Não uma, não duas, mas muitas vezes. Veja como é linda a misericórdia do Senhor em ação, como descrita lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 42. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido.
Devastarei os montes e as colinas e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca, nunca os abandonarei. Deus jamais vai abandonar os seus. Deus nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Deus nunca vai deixar de julgar o culpado. Deus nunca vai deixar de disciplinar um filho que necessita de correção. Deus nunca vai deixar de acolher aquele que se achega a Ele com um grito de socorro, com o coração quebrantado. Deus jamais vai deixar de acolher. Deus age para salvar aquele que está cativo pelo vício. Quantos não se encontram presos pelas amarras de uma compulsão, pela dependência química, pelo consumismo, pela pornografia? Quantos não estão destruindo as suas vidas e as suas famílias no vício do jogo, nas bets, que nós tanto ouvimos falar hoje em dia? Deus ouve o clamor de quem deseja a liberdade. Deus ouve o clamor da esposa crente que intercede pelo seu marido, de uma mãe crente, de um pai pelo seu filho. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus age. Deus age nas patologias da mente, na ansiedade, na depressão, no transtorno obsessivo compulsivo, na bipolaridade. Deus envia o medicamento que trata a crise, mas Ele também produz o arrependimento no poder do Espírito. Sim, porque os males da mente podem ter um fundo clínico, mas sobretudo os males da mente têm a sua raiz no pecado, e o pecado precisa ser confessado. E quando o pecado é confessado, quando o coração se quebranta, quando o oprimido clama, Deus age. Deus age na libertação da tentação. O diabo, o inimigo das nossas almas, se aproveita da fragilidade da nossa carne, das influências desse mundo, para nos tentar. Quando o homem, quando a mulher de Deus se sentem tentados, e eles se colocam em oração por libertação, Deus age. Deus ainda age para libertar os cativos de demônios, porque eles existem. Não acredite no que você vê na TV, nesses chamados cultos de libertação. Tampouco acredite que todos os casos de possessão sejam frutos de desarranjos mentais, como pretendem os incrédulos, não. Eu acredito de fato que o diabo e os seus agentes podem tomar pessoas e até realizar fenômenos extraordinários na operação do erro, mas eu creio num poder muito maior que concede ao crente a autoridade de expulsar demônios e de libertar cativos no poder do Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus age na transformação da sexualidade, das identidades distorcidas. Há muita coisa, meus irmãos, na Bíblia que é de natureza cultural, como aquela história do véu que cobria as mulheres lá em Corinto. Mas há coisas que são fundantes, que ultrapassam a barreira do tempo, como o fato de que Deus criou o homem, o ser humano, como homem e mulher. Isso aqui não muda jamais. Quando alguém que está prisioneiro das ideias da nossa cultura, essa coisa de diferenciar sexo e gênero, ou então que é afetado por questões hormonais, ou afetado por traumas do passado, clama por libertação, Deus age. De forma alguma isso se trata do que se chama aí de cura gay, porque distorção de identidade não é, na maioria da esmagadora dos casos, uma questão clínica, mas é fruto de pecado que está no coração do homem que necessita de arrependimento. E quando o arrependimento acontece, Deus age. Irmãos, o Deus que desceu para libertar a Israel é ainda o Deus que age para libertar o cativo da opressão do pecado hoje. Qual é o meio que Deus usa? Qual é o meio que Deus usa? Deus liberta do sofrimento.
O meio que Deus usa para libertar o seu povo é um mediador. É um mediador. Veja o verso 10 do nosso texto. Deus escolhe um homem, Moisés. Deus escolhe Moisés, e ele envia Moisés para afrontar o poder opressor, para fazer o seu povo sair do cativeiro. Vamos lembrar um pouco da história de Moisés? Nascido escravo, escapou da morte por um ato da providência de Deus que o salvou de um rei perverso que queria matá-lo. Moisés renuncia aos prazeres do palácio para partilhar da sorte do seu povo, como nos lembra o autor dos Hebreus. Ele é levado para o deserto, onde ele passa 40 anos até o encontro que nós estamos vendo aqui nesse texto de hoje. Deus o capacita por meio do seu Espírito e o envia ao seu povo, mas o seu povo o rejeita. Moisés confronta a Faraó e vence a Faraó no poder de Deus. Moisés conduz o seu povo para fora do Egito e ele obtém uma vitória triunfal em um único ato, quando o Faraó e os seus cavalos sucumbem no mar para que nunca mais fossem achados. Mas vamos lembrar de uma coisa? Moisés era um homem imperfeito. Manso. Sim, ele era manso. Mas muitas vezes ele se mostrou impaciente com o povo. Tímido, temeroso, indisposto de início a cumprir a sua missão, nem sempre fiel, como quando ele deixou de circuncidar o seu filho. Mesmo assim, Deus o usou como um mediador para a libertação do seu povo. Agora, se Deus usou um homem imperfeito, quanto mais Ele não faz com um mediador perfeito? Você já percebeu onde eu quero chegar, não é mesmo? Você me conhece. 7 anos andando junto comigo, você sabe onde eu quero chegar. Do mesmo modo como Deus usou Moisés para livrar o seu povo do cativeiro egípcio, Ele nos dá um mediador perfeito, Jesus Cristo, que nos livra do cativeiro do pecado. Não diz o nosso texto que Deus desceu do céu em favor do seu povo? Não é o que o nosso texto diz? Cristo afirma de si mesmo ser aquele que veio do alto, do Pai, para buscar e salvar o perdido, o cativo de alma. Como Moisés, Cristo renuncia ao palácio, à glória do seu Pai, para partilhar da sorte do seu povo, sujeito a todos os males que o pecado trouxe a esse mundo, mas sem pecado em si mesmo. Moisés tinha uma dupla origem, escravo e príncipe. Jesus também a possui, Senhor e servo, Deus e homem. Faraó tentou matar a esperança de Israel, massacrando os pequeninos. Herodes fez a mesma coisa nos dias de Jesus. Moisés passa 40 anos no deserto. Jesus é tentado pelo diabo 40 dias no deserto. O Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar liberdade aos cativos, como ele mesmo afirmou na sinagoga de Nazaré. Como Moisés, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Moisés confrontou o opressor dos seus irmãos, o Faraó. Jesus enfrentou e venceu o opressor do seu povo, o diabo, triunfou sobre o pecado, tripudiou sobre o poder da morte. Este é o nosso mediador. Pela fé, Jesus nos conduz para fora do Egito do pecado. Ele nos livra do império das trevas para nos inserir no reino do seu amor. Como o povo de Israel foi provado no deserto por 40 anos, eu e você ainda estamos peregrinando numa terra marcada pelo pecado, mas do mesmo modo que Israel viu Faraó e o seu exército naufragarem no mar, nós vamos ver o nosso mediador, o nosso libertador, destruir o pecado, destruir o diabo, destruir os sistemas opressores desse mundo com uma só palavra em sua vinda. Então nós vamos ser inseridos. Todos nós que cremos, vamos ser inseridos numa terra boa e ampla, terra em que mana leite e mel. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 11, para você ver a descrição desta terra.
tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com iniquidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Aqui é uma descrição do Jesus que vem para julgar os inimigos do seu povo. E aí a descrição da terra. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, as nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, recolherá os dispersos de Judá, dentre os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim acabará, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-lo de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que foi deixado na Síria, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Você se preocupa com a situação deste mundo? Há boas razões para isso, não é? Tanta maldade, tanta violência. Você tem medo de pegar um telefone celular na rua? Nós estamos na iminência de um novo conflito global. No nosso país, um acirramento de ânimos por conta da polícia que causa o adoecimento de muitas mentes, a perda de valores, ruptura em famílias, desfazimento de amizades. Nossos filhos são bombardeados por toda sorte de ideias que contrariam a palavra de Deus e que tentam minimizar o erro. Quando o medo, quando o desespero, quando o desânimo tentarem tomar o seu coração, lembre-se do seu mediador. Lembre-se do seu mediador. Jesus vem do alto mais uma vez para julgar este mundo, para lançar os deuses desse mundo com o rosto em terra diante da sua majestade. É apenas uma questão de tempo. Às vezes parece demorado demais. Parece que os 430 anos do silêncio de Deus jamais terminam. Muitos crentes já perderam, meus irmãos, a perspectiva da eternidade. Eles vivem apenas as suas vidas cotidianas sob a opressão do pecado, gemendo, como se não houvesse mais nenhuma esperança. Muitos acabam ficando pelo caminho, porque estão acostumados com os pepinos e as cebolas do Egito. Quando Deus libertou Israel do cativeiro da Babilônia, muitos não quiseram sair, acostumados que estavam com a vida de exilados. Jamais se esqueça, meu amado, minha amada, a sua vocação é para a liberdade. A sua vocação, o seu chamado é para a liberdade. É para a terra que mana leite e mel. Esse é o seu chamado. Não se deixe iludir, não se coloque ao lado daqueles que acham que a promessa falhou ou que a vinda do Senhor é demorada. Eis que venho depressa, diz o Senhor. Eu venho depressa. Essa liberdade pode ser experimentada por você desde hoje. Hoje pode ser o dia que a tua eternidade começa. Olhe para o nosso mediador perfeito,
Jesus Cristo. Por Moisés, Deus fez uma grande obra, mas o verdadeiro êxodo, aquele em que a cadeia dos cativos do pecado é quebrada, esse êxodo acontece todos os dias, quando um coração se volta para Jesus. Não importa se hoje, a partir dessa mensagem, você despertou para a realidade do seu cativeiro, não importa se você percebeu apenas hoje de que você se acostumou com os prazeres do Egito, a liberdade está ao alcance quando nós confiamos que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A liberdade está ao nosso alcance em Jesus Cristo. Certamente, Deus vê, Deus ouve, Deus conhece a opressão dos cativos do pecado. Certamente, Deus desceu em Cristo para agir em favor do seu povo. Certamente Ele nos deu um mediador perfeito, o Senhor Jesus, que nos livrou do cativeiro para conduzir a mim e a você a uma terra boa e plana e ampla, terra que mana leite e mel. Vamos orar. Ó Senhor bendito, te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu olhaste para a nossa miséria, para a nossa condição, para a opressão do pecado que pesava sobre nós, para a maldição que pesava sobre nós, e na Tua misericórdia Tu te apiedaste de nós, e Tu agiste em nosso favor. Tu desceste do céu na pessoa de Cristo, nos enviaste um mediador eficaz, que renunciou, ao menos por um tempo, os prazeres do palácio para sofrer ao lado do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque temos um mediador muito mais perfeito, infinitamente mais perfeito que Moisés. Nós estamos apenas, Senhor, sendo levados a uma terra deste mundo, mas estamos sendo levados a Jerusalém celeste. Pai bendito, que nós possamos ter perspectiva da eternidade, paciência no sofrimento e na tribulação, e possamos experimentar todos a verdadeira liberdade que flui de Jesus Cristo, que flui da nossa união com Cristo. Abençoa o Teu povo, Senhor. Se por acaso, ó Deus, alguém ouve esta mensagem que ainda se encontra cativo pelo pecado, Senhor, esta seja a noite da libertação. Quebra as cadeias, Senhor. Abre os olhos para que este homem, esta mulher carnal, ó Senhor, desperte para a realidade de que é um pecado, de que é um escravo, mas que em Ti há libertação, Senhor. Em Ti há verdadeira liberdade. Concede-nos graça, Senhor, abençoa-nos, que a liberdade, Senhor, seja o chamado de todos nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, meus amados.